Bom dia, boa tarde, já é mais boa tarde, não é? Que Deus abençoe o seu sábado, que você possa ter o melhor sábado que já teve até sempre, que o amor de Deus Pai inunde o ambiente onde você está, que o seu coração possa estar aberto para esta palavra que vai trazer o sobrenatural. Eu hoje quero falar acerca do sobrenatural de Deus. Tanta gente entra em campanhas do sobrenatural, viver o sobrenatural. Sobrenatural para aqui, o sobrenatural para ali, mas será que muitos já provaram realmente o que é o sobrenatural? Eu tenho a dizer que o sobrenatural de riquezas, de carros, de moradias, de viagens, de tudo o que é de bens, ouro, prata, joias, para Deus não é nada, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e se eu, como filha de Deus, os filhos de Deus vão morar em ruas de ouro e de prata, isso para Deus não é nada. As riquezas aqui da terra não são nada para Deus. Para nós são bênçãos que vêm acréscimo, porque nós buscamos primeiramente o reino de Deus. Eu tenho de dizer que o que as pessoas acham que é sobrenatural e as campanhas e os propósitos que fazem para viver o sobrenatural de Deus é muito raso. Porque é que até os ímpios, os perversos, têm essas riquezas, têm esses ouros, essas pratas, os diamantes, têm tudo isso. Então, isso para Deus, isso são apenas acréscimos. Isso não é o sobrenatural de Deus. O sobrenatural que Deus tem para os seus filhos e filhas é experiências profundas com Deus. Atenção, eu não estou a dizer aqui que é errado a pessoa ter riqueza, a pessoa pode ter, está tudo bem, só que esse não é o sobrenatural de Deus. Esse não é o sobrenatural de Deus. Isso são acréscimos. E o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então há pessoas que estão a entrar em lutas e a pedir aquilo que Deus já lhes deu. Mas o que Deus quer é experiências mais profundas com Ele. Eu vou-lhe mostrar aqui dentro do livro de Isaías, capítulo 6, o que é uma experiência sobrenatural. Aqui no capítulo 6 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado em um alto trono, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo, até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então, isto aqui é uma visão sobrenatural. Eu não sei se você já teve uma visão assim semelhante ou não. Eu creio que Deus vai dando visões diferentes para cada tempo, a cada filho, a cada filha, independentemente do propósito que tenham. Então há pessoas às vezes que veem coisas também que não existem, loucuras, e temos que ter muito discernimento também quanto às visões de Deus. Aqui ele teve esta visão e ele viu que havia ali muita santidade, e eu não sei se você sentiu o mesmo que eu, senti um arrepio, porque quando você começa a imaginar isto, você vai ler depois o livro Isaías 6, você vai ler: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A glória é a grandeza de Deus, é a manifestação de Deus, é o poder de Deus. Então ali havia vozes que sacudiam o templo. Imagina o poder da voz, sacudiam o templo onde Deus estava, os alicerces, e estava tudo cheio de fumaça. Imagina uma fumaça, não sei que cor é que era a fumaça, mas eu creio que havia ali uma glória de Deus, havia ali uma presença sobrenatural, e é o que ele está a falar, não é? Havia anjos, serafins, não é? Tinham as asas e cobriam o rosto e cobriam os pés, então eram grandes, 2 voavam, então era assim algo muito estranho, muito fora do normal. Porquê? Muito fora do normal, isto é sobrenatural. O natural é natural e depois existe algo sobrenatural. Isto é um sobrenatural de Deus. Então, quando Isaías teve esta experiência, eu creio que toda a gente que foi escolhida por Deus, chamado por Deus, realmente vai ter esta mesma atitude que Isaías teve. Porque quando ele teve esta visão, quando ele teve olha, até posso partilhar consigo, quando eu fui chamada por Deus, eu tive uma visão que eu não consigo explicar, é uma coisa assim também muito estranha, não vou explicar agora aqui, não tem a ver muito com o tema, porque não vou ter tempo, mas também foi aquilo que me trouxe assim um grande temor. Não era as palavras, não era alguém me dizer assim: olha, tu não podes fumar mais, tu não podes vestir assim. Foi aquela presença, foi quando eu vi aquilo e senti aquele toque e aquelas palavras
que Deus me falou e aquele chamado que Deus trouxe para mim, é que eu ganhei grande temor a Deus. Então eu creio que muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque lá está, Deus vai chamar muita gente, Deus vai chamar muitos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus vai chamar muita gente, mas lá está, só cabe a cada um aceitar o chamado ou não. Há pessoas que não aceitam, há pessoas que infelizmente, devido às lutas, se perdem no caminho, e devido à perseguição. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia desses irmãos e dessas irmãs, e eu oro para que você permaneça firme naquilo que Deus o chamou para fazer. Então, ele, quando teve esta experiência com Deus, quando teve esta visão, este chamado, o que é que aconteceu? Ele disse: estou perdido, é o meu fim, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Então, as camas dos olhos dele caíram, porque ele viu tanta santidade, ele viu tanta glória, ele viu tanto poder, ele viu algo tão sobrenatural, que ele viu a condição dele. Será que você já teve alguma vez esta experiência de quando você está a buscar a presença de Deus? Às vezes Deus fala assim para si, olha, começa-lhe a falar, olha, ou na palavra, ou através de algumas ou de mensagens, não sei, você começa a sentir que há algo sujo dentro de si, que há algo de cobiça, de inveja, de ódio, quando sai um ódio, quando sai uma raiva, quando sai um sentimento de vingança. Então ninguém está imune disso. Ninguém está imune disso, ter essas sensações. Mas quando você reconhece diante de Deus, foi o que ele fez. Ele disse, ele reconheceu a condição dele, mas quando ele reconheceu, ele arrependeu-se. Ele viu a sujeira, o lixo que havia dentro dele, viu a malícia que havia dentro dele. E ele disse assim: meus olhos, porém, quando ele quer dizer porém, quer dizer que mesmo apesar da situação dele, que ele viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isto é muito maravilhoso, muito, muito, muito maravilhoso. Aqui ele reconhece que apesar da debilidade dele, ele viu a Deus, Deus foi em direção a ele não sentia digno disso. Eu não sei se você teve essa experiência, por acaso na altura que eu tive essa experiência, eu acho que foi das alturas que eu era mais indigna. Eu não estava limpa, eu não tinha nada que se pegasse à minha visão, não é? Nada de bom em mim. E mesmo assim Deus vem e nos chama. Então ele disse assim: então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz, tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouviu o Senhor a perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Então, aqui Isaías prontificou-se de imediato e disse: eis-me aqui, envia-me. Imediato, ele não questionou. Mas aqui, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Quando fala aqui de quem irá por nós, é porque representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito, para irmos. O Senhor nos deu, nós temos Deus, nós temos Jesus derramou o seu sangue inocente por nós, Ele nos deu o Espírito Santo, então nós temos tudo para ir. Ele revela-se a nós através da sua palavra, e aqui Ele também perdoa os pecados também, não é? Que Ele tocou nos lábios dele com a brasa viva. Então o sangue do Senhor Jesus tem um poder sobre a nossa vida, que é como se fosse uma brasa viva, como se fosse fogo para queimar os pecados, as iniquidades, as transgressões, que nos purifica. Os pecados têm que ser queimados com fogo, sabe? Veja, esta brasa tocou os seus lábios, a sua culpa foi removida. Então creia hoje que talvez você ande a carregar coisas do passado, acusações, coisas que Deus já perdoou você sinta esta brasa hoje a queimar e a purificar, a tirar todo o peso da sua vida, e que você possa fazer como Isaías, sentir no seu coração, e se quiserem entregar na totalidade ao Senhor, possa dizer como Isaías: estou aqui, envia-me.
melhor felicidade, a maior felicidade está em você viver o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por esta mensagem, Pai. Obrigado por nos revelar que o sobrenatural do Senhor é ter experiências com o Senhor, é viver na sua presença, é obedecer ao Senhor, Pai. Senhor, ajuda cada um a entender aquilo que realmente, cada um a entender a sua própria condição, para olhar para a santidade do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada